Salve, salve, quadrinheiro! E hoje nós temos um motivo muito especial para fazer um programa batendo papo sobre Gibi, Leandro Conceição. E é isso aí, meu caro Deco Souza, acabou de chegar aqui pra gente das bancas, olha só, um novo formato das mensagens da Panini, galera. Isso aí, é um novo velho formato, porque temos finalmente de volta, depois de tantos pedidos, tantas solicitações, o retorno do formato grampo e lombadinha canoa, Leandro Conceição. E é isso aí, meus amigos, mas a gente vai trocar essa ideia com vocês depois da vinheta. Solta a vinheta! Então, quadrinheiro, o que foi que aconteceu? Em meados de junho, lá no primeiro semestre ainda, a Panini, no seu tradicional anúncio de novos títulos, divulgou 3 títulos que chamaram a atenção por ser continuações, consequências da queda de X, né, a queda de Krakoa, que são novos títulos relacionados à franquia mutante da Marvel, Leandro. E são eles, a Fabulosos Vingadores, A X-Men e a Deadpool, galera. Porém, muito mais do que novos títulos, aí também veio a novidade que deixou muita gente surpresa e feliz, né? Por que não dizer que é justamente a volta do formato grampo e canoa. O que isso significa? Significa o fim, né? O fim aí das malfadadas, das famigeradas mensais de luxo, Leandro. É verdade, Deco Souza. E, galera, vocês que acompanham, a galera acompanha um pouco mais assim de perto o nicho dos quadrinhos, viu que foi um grande burburinho, porque no primeiro momento foi anunciado lá pelos preços, né, pela descrição, a galera disse, meu Deus do céu, é a volta do formato canoa, é a volta do formato grampo, a galera ficou, não é, e foi confirmada. O que está acontecendo? Lembra daqueles primeiros dias? Se você ver, a galera da banca ficou de outra volta. E foi muito bom, cara, tem que ser, o momento é agora, de fato, né, que essa transição, porque os X-Men, porque a galera do X, porque justamente está aqui no Brasil, nessa troca. Uma nova linha editorial está acontecendo, né, acabou a fase aí de Krakoa, ame ou deixe, mas acabou a fase de Krakoa que durou aí bastante volumes, e os X-Men estão voltando ao básico, deixaram a questão da ilha insular, deixaram a soberania mutante de lado, e estão voltando ao básico, a serem foragidos, a serem, vamos dizer assim, aquele precursor odiados e caçados. Exatamente. E já que os X-Men estão voltando ao básico, a Panini veio a boa oportunidade de atender, de agradar os seus leitores, também voltando ao formato muito básico, né? Que, verdade seja dita, é um formato que nunca saiu de circulação completamente, né, Leandro? Sim, cara, Deco Souza, esse formato ele nunca deixou totalmente de ser publicado. A gente tinha, por exemplo, a Espada Selvagem do Conan sendo publicada nesse formato, as próprias minis, né, as próprias minisséries, as mini-sagas como Caçada Sangrenta, a própria Poder Absoluto, se você verificar nossa playlist que a gente está cobrindo, elas sempre vieram nesse formato. Mas a nossa queridinha, o nosso dia a dia, o nosso feijão com arroz, as mensais, vinha que formato? Olha só, era um formato de luxo, né? Para você entender o que a gente está falando, a gente trouxe aqui, olha só, X-Men e Wolverine, como a gente acabou de falar no vídeo, são os lançamentos desse mês. Ainda não houve a transição completa, nem todos os títulos estão no formato novo. Os títulos que ainda estão sendo publicados vão permanecer no formato antigo, de luxo. Olha, essa revista aqui, Avante Vingadores 17, chegou nas bancas junto com essas aqui. Mas alguns títulos, como Avante Vingadores, como Superman, Batman, vão aguardar acabar a fase atual para ingressar, sim, no formato de grão. E, enquanto isso, esses títulos de luxo, vamos dizer assim, as mensais de luxo, estão sendo vendidas com preço em torno dos seus R$32. Isso aqui era para ser, porque não é, era para ser um produto de iniciativa, aqui era para ser um portal para novos leitores, era para ser aquele produto mais básico, revista mensal, que vai sim convidar, vai ser atrativo para começar uma coleção, para conhecer um novo super-herói. Por exemplo, a gente está tendo aí vários filmes de super-heróis, já tivemos Quarteto Fantástico, Thunderbolts, já tivemos Capitão América, todos com resenhas aqui no canal, vou dizer para você. E assim, é impossível você não sair do cinema querendo passar na banca e procurar aí a sua mensalzinha, né, para você começar, deixar aquele gostinho de quero mais do filme, começar a engatilhar no mundo dos super-heróis. Foi assim comigo, foi assim com o Leandro, vai ser assim com muita gente. Mas na nossa época, quando saía do cinema, as revistas mensais, as revistas de linha, que eram a entrada nesse mundo dos quadrinhos, custavam seus moldes com R$6,30.
mais antigo, eu ainda comprava de R$4,50, R$4, quando eu comecei a ler quadrinhos lá no começo dos anos 2000, mas é claro que teve uma série de fatores econômicos, custos de papel, que de uns tempos para cá, o preço, né, das revistas em quadrinhos foi escalonando, né, de tal forma que até se justifica hoje em dia as mensais estarem, por exemplo, essa daqui do Wolverine, vão começar no preço promocional de R$14,90, mas esse aí vai ficar R$19,90. Pois é, não chega nem a 20 reais. A R$20. Comparando com o que estava sendo publicado, que era R$31,90, R$32. Mas o que acontece? Essas revistas que a gente comentou agora há pouco, eram revistas simples, era aquele papel jornal, era uma capinha mole. Para você ter uma ideia, a revista na banca não vinha nem no plágio. Ela ficava... Isso é até bom, né, pra gente ver, já sabe. Ela ficava livre pro leitor escolher e embarcar nesse mundo maravilhoso que é os quadrinhos. Mas o que acontece? Nós passamos, além do que o Leandro falou, do preço do papel, por readequações financeiras, houve um elemento que ditou como seria o mercado editorial de gibis no Brasil, que foi justamente, né, uma opinião pessoal, foi justamente a questão da Salvat. A Salvat, para quem não lembra, deixa eu ter aqui na estante, a Salvat, para quem não lembra, ela era esse tipo de publicação, tá? Que vinha nas bancas quinzenalmente, tinha sua lombadinha, formato de luxo, mas no preço razoável. Quando a Salvat começou, um encadenado desse aqui custava R$30, né, no seu valor mais caro. Em comparação, os encadenados da linha Panini Deluxe, que tinham seus R$70, R$80, e aqui trazia arcos que o pessoal pedia, publicações há muito tempo, e isso aqui fomentou uma nova fase no mercado editorial brasileiro. Não demorou a aparecer, por exemplo, iniciativas parecidas, como a Egon Boss, publicando aí os heróis da DC Comics, a Paleta de Agostini fazendo Star Wars, fazendo Asterix, várias outras coleções, até do Conan, teve, do Tex e tudo mais, e acabou minando as bancas de revista e criando o famigerado ser colecionador lombadeiro, que coleciona lombadas. E a partir desse advento que teve, né, desse período de Salvat, de edições de luxo com preço acessível, as coisas foram se escalonando ainda mais. Nesse período a gente vai analisar a demanda por quadrinhos, ela alcançou outros níveis. Muito fomentada pelo que acontecia, né, nos cinemas, pelo MCU. Houve uma demanda de uma galera procurando vários quadrinhos, vários material. E é claro, a galera que é de mais longa data sofreu a penalidade, porque quem saía do cinema e ia procurar uma HQ, ela acharia uma HQ tipo dessa, não a número 1, mas acharia, sei lá, uma número 20, e essa número 20, cartão, a publicação não tá um run completo, não tem uma história completa, e criou-se uma demanda, né, pelos quadrinhos de luxo, que vai sendo republicações cada vez mais escalonadas. Exemplo, Cavaleiro das Trevas, que tem N tipo de publicações, Absolute, Deluxe, do Monge de Bolso, entendeu? A própria Marvel, né, com seu selo Deluxe, aí vem os Omnibus. Ok, bacana, sensacional, galera. O mercado tem espaço para absorver tudo isso. Os consumidores absorvem tudo isso. Mas e a galera que quer ter uma entrada? E a galera que não tem tanto poder aquisitivo, assim, como é que fica nessa situação? Eu vejo um exemplo, Deco, que me deixou assim muito decepcionado, foi justamente que vai ser o plot do filme aí do James Gunn da Supergirl. Essa edição, ela foi tão legal que ela teve uma edição normal, uma edição brochura, e já veio agora, a próxima publicação dela, já veio uma edição absoluta. Tem aí seus R$300, né, de investimento. Como assim? E tipo, quem não pegou nesse primeiro momento, esperando, vai sair uma outra edição, capa dura, não, você já tem uma edição definitiva com preço absurdo. Então, eu acho que é um pouco injusto, né? Claro, que a gente sabe que a coleção de quadrinhos é um hobby caro e tal, mas existem, né? E tanto, né, existe demanda para ter uma coisa assim mais em conta, tanto que o mercado, olha, tá reagindo, tá aqui a resposta, né? Tanto é que a Panini a Panini tomou essa atitude da Supergirl e tudo mais, ainda dentro desse cenário antigo das mensais de luxo, porque qual era a lógica? Saía a revistinha, papel jornal e tudo mais, todo mundo comprava, todo mundo se divertia. Se fosse um arco muito celebrado, vamos citar aí, por exemplo, Guerra Civil, Novos Vingadores e os outros arcos consagrados, a Panini soltaria depois uma revista papel cartão,
que nem existe mais, né? Capa cartão e tudo mais. Tem Invencível, Saga, né? Seria mais ou menos Isso, Saga. Invencível e tudo mais. Seria esse formato. E após isso, aí sim viria um Cavaleiros. E só. Acabou aí. A Panini, subindo o nível do seu produto de linha, do seu produto mensal, não faz mais tanto sentido assim toda essa evolução. Então é lógico que vai sair daqui e já vai para o formato Absolute. Já vai para o formato Ultra Deluxe, né? Talvez, com essa bolha especulativa furando, talvez com a volta do grampo, que é a Panini entendendo que o consumidor, que quem sustenta o mercado é o consumidor ainda assim de banca. Tá claro que tem Amazon, tem comic shops, mas isso aqui é a principal entrada, cara. Com certeza. Não tem como ser isso daqui. Então talvez esse seja o remédio, talvez essa seja a solução para acabar aí com essa questão do mercado, né? Pode acabar sendo mais democrático. E isso são as palavras dos próprios editores da Panini. Quando você abre aqui a Fabulosos X-Men, se você já teve a oportunidade de recolher esse editorial, deu o texto editorial, esse feedback, seria o mesmo, é o mesmo pro X-Men, é o mesmo pro Wolverine, e certamente é o mesmo da Deadpool, que diz, as revistas que você tem em mãos é o início de tudo isso. Você encontrará nas bancas também as revistas de Wolverine e Deadpool. Essa fase vai expandir mitologia e tudo mais, além de ser democrática e mais acessível para os fãs. É o próprio editorial da Panini, tá? E a gente já tem, né, Deco? Assim, a gente fala, claro, aqui chegou num preço assim, ideal, bacana, ok, cada um vai escolher o seu personagem, seus links se pegar. A Panini já estava nessa virada de chave com a publicação, por exemplo, da DC de bolso. E a gente sabe que vai vir por aí também, ainda não sei qual vai ser o da Marvel de bolso, também vai ter, ainda não tem ainda, mas certamente vai vir, porque nos Estados Unidos está saindo também esse formato. É isso aí. E é um sucesso de vendas da DC de bolso, porque algumas edições já estão esgotadas. Agora, é claro, ainda assim, dentro dessas edições, o que é para ser barato, porque é um papel jornalzinho e tal, um formato menor, ainda tem uns preços também absurdos, entendeu? Mas ainda tem muito material bacana, tipo o Piada Mortal, que tá R$ 35,90, Superman entre a foice e o martelo, tá da casa dos 30, Reino da Manhã é R$50, chegou as 4 estações, tá na casa dos R$50, preço cheio. E claro, se você pesquisar por sites de compras como a Amazon, sempre tem promoções e você vai conseguir um preço acessível com material clássico. E qual é a vantagem? Você compra uma edição de bolso dessa, paga os R$50, que é o mais caro que tem, acabou. Pronto, eu não como mais nada. Agora, lá todo mês, ir na banca para deixar 34 num título, vamos supor no meu caso, que eu tava colecionando Avante Vingadores e Homem-Aranha, fora as sagas e tudo mais. Calcula aí. Cara, tava ficando impraticável. No Brasil de hoje, que a leitura é algo cada vez menos favorecido. E outra coisa, esse mercado aqui, a mídia física, isso é algo que a gente sabe que está acabando. Então, realmente o mercado precisava acordar. Então, fica aqui nosso parabéns para a Panini por essa bela iniciativa. A gente sabe que a Panini também custa ter reajuste quando ela fecha um valor. Então, acho que ouso dizer que no próximo 1 ano e meio, 2 anos, podemos ficar tranquilo por um longo período a respeito nesse valor, nesse formato. Vale lembrar que X-Men e Wolverine são só o começo. Já está confirmado, por exemplo, a nova mensal do Aranha, mensal do Batman e vários outros. A tendência é que tem do Chique, a linha editorial Absolute da DC também vai nesse formato. O senhor também, olha, maravilhoso. Olha só, se isso fosse uns 2 anos atrás, Absolute é o que mais vende lá nos Estados Unidos. Ele ia vir igual o Homem-Aranha Ultimate. Ia vir lá num cadernadão de luxo. Então, vamos celebrar e vamos fazer a nossa parte. Vamos comprar quadrinhos, tá, galera? Vamos nas bancas, né? Vamos movimentar, visitar as bancas, trocar essa ideia. Pô, muito bom ter um gibizinho. De novo, olha, há quanto tempo você não via um gibizinho assim, chamado Os Fabulosos X-Men, o logo clássico, Wolverine, cara, sem verniz, tem verniz na capa, sem friosura, só diversão. Então, não é uma review, tá? Esse não é review, é só sobre, né? Mas a Panini merece um 5 de 5 no quadrilhões de hoje. Parabéns, Panini! E você, vai fazer X-Men, vai fazer Wolverine, Deadpool? Tá feliz aí com esse novo formato, esse novo conceito de revista? Tá começando a colecionar agora? Então fica a dica, vai lá, compra! Tem coisas boas saindo e sendo publicadas com dinheiro. E no mais, não se esqueçam de curtir, compartilhar, deixe seus comentários, vamos trocar essa ideia que a gente tanto ama de falar com vocês, nossos inscritos. E vai ficar combinado aqui de ter review todo mês de X-Men, da minha parte, e
Wolverine, daí da Baixa de Passeio. Uso daqui, hein? Então, padrinheiro, até a próxima e valeu, yo!